Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou Gleison Oliveira, sou líder da iluminação da Seite Uneia do Brasil, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês. Já aproveito para agradecer cada uma que está aí do outro lado da telinha. E já peço também que deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, com os familiares, para que outras pessoas possam vir assistir essa transmissão. Quero agradecer também à Superintendência das Atividades dos Educadores por essa oportunidade. Mais uma vez, estou extremamente feliz, agradecido. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a expressão do belo através da música. É um tema que eu simplesmente adoro, porque profissionalmente eu sou educador musical, musicoterapeuta, pianista, ou seja, eu vivo a música 24 horas por dia. E um tema que veio num momento bastante oportuno, porque amanhã, dia 1º de outubro, é nada mais nada menos do que o Dia Internacional da Música. Então, tudo a ver, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como é, então, essa expressão do belo a partir desta arte dos sons e silêncios, né, que é a música. Muito obrigado. E para nos embasar nesse tema, vou utilizar aqui 3 obras, que são as seguintes. A Verdade da Vida, volume 13, de autoria do nosso mestre sagrado, professor Masaharu Taniguchi. Para realizar o amor e a oração, do nosso sagrado mestre Seicho Taniguchi. E também o Cresça Vigorosamente, de autoria também do nosso sagrado mestre Seicho Taniguchi. Bom, primeiramente nós vamos conversar um pouquinho sobre o amor de Deus. E aí, a princípio pode parecer que não tem relação, mas no desenvolver do tema vocês vão perceber o que é que tem a ver o amor de Deus com a expressão do belo. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como é essa expressão do belo na natureza, na vida em geral, e por fim chegaremos na música. Então, para começar, vou utilizar aqui A Verdade da Vida, volume 13, capítulo 1. Aqui na minha edição eu estou na página 83. E na página 83, o mestre, professor Masaharu Taniguchi, diz assim, ó, o que significa a frase Deus é amor? Bom, Deus é amor, assim disse o apóstolo João. E o escritor japonês Takeo Arishima disse assim, o amor impele-nos a querer a pessoa amada inteiramente, para nós. Isso quer dizer que o amor nos faz sentir que somos um só ser com a pessoa amada. Ou, em outras palavras, faz-nos ver a pessoa amada como extensão de nós mesmos, né? Ou seja, poderíamos resumir o amor como aquele sentimento de unicidade, aquele sentimento que diz que eu e o outro somos um. E aí, o mestre diz assim, mas vejamos o que quer dizer Deus é amor, né? Deus é a origem de tudo, certo? É o Criador de todas as coisas, né? Como Cristo nos ensinou na sua oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu e em toda parte. Primeiro, ele já nos colocou que Deus é o nosso Pai, né? Pai de tudo, Pai de todos. E que está no céu
e em toda parte, ou seja, está em tudo aquilo que é vivo, em tudo aquilo que possui vida, em tudo e em todos. Assim, Deus, como origem de tudo, vê todas as suas criaturas como extensão de si mesmo, como sua própria vida. Todos nós, né, podemos dizer assim, somos extensão da vida de Deus, somos ramificações da vida de Deus. E como nós vimos agora há pouquinho que o amor é aquele sentimento de que eu e o outro somos um, que vê o outro como extensão de si mesmo, então aquela frase Deus é amor vem nos dizer que Deus vê a cada um de nós, seus filhos, como vida sua, como extensão da sua própria vida, né? Então, eis o significado da expressão Deus é amor. E aí, passando para o nível humano, né, esse amor. Se uma pessoa diz, eu amo meu filho, por exemplo, isso significa que ela vê o seu filho como extensão dela mesma, né? E aí, a gente pode perceber alguns exemplos dessa unicidade quando a mãe não se incomoda de comer, por exemplo, os restos de comida que ficaram ali no prato do filho, né? Ela não se enoja, ela não tem nenhum problema quanto a isso. Por quê? Ela e o filho são um só, ela considera o filho como extensão dela. Então, ela não sente essa separação e não sente problema em comer aquele restinho de comida, né? Bom, assim também podemos pensar nós, né? Nós todos temos um pouquinho de saliva na nossa boca, né? E em nenhum momento nós temos nojo, repulsa dessa saliva que está dentro da gente. Por quê? Ela é parte nossa, né? Nós estamos conectados com essa saliva, podemos dizer assim. Mas, no momento em que essa saliva sai do corpo, por exemplo, se uma pessoa cospe, né? Esse cuspe, ele já passa a ser algo repugnante. A pessoa vai ter nojo, por quê? Já não é mais parte dela. E aí ninguém nem pensa que poderia pegar aquele cuspe, aquela saliva e ingerir novamente. É incabível isso, né? Mas, se a gente pega, por exemplo, os casais, né? Os cônjuges, os namorados, enfim, todos eles se beijam, né? Trocam saliva, podemos dizer assim, e também não tem problema nenhum com isso. Por quê? O amor entre esse casal, entre esse cônjuge, marido, esposa, namorados, enfim, faz com que eles se sintam unos. Então eles não se incomodam com a saliva do outro estar sendo trocada consigo próprio, né? E esses exemplos, gente, que o próprio mestre coloca aqui no livro, vêm para nos dizer o seguinte, ó. As sensações de repulsa, desprezo, etc., que ocorrem são quando a pessoa vê o outro, né, como um ser separado de si, separado dela. Todos nós, né, quando não sentimos unos com algo, nós podemos sentir uma repulsa e repelir aquilo, né? Mas então, o mestre fala assim, ó, como podemos ver por esses exemplos, né, que eu citei, tudo aquilo que nós consideramos parte de nós, ou extensão de nós, não nos provoca sensação de repugnância, né? E aí o mestre fala assim, no livro Palavras da Sabedoria, de minha autoria, de autoria do mestre, existe a seguinte frase, o belo existe onde há manifestação da vida. Vou repetir, o belo existe onde há manifestação da vida. E aí, o mestre completa, alguns estilos de obras artísticas não nos parecem belos à primeira vista, né? Acho que isso já deve ter acontecido com todo mundo. E aí falando de artes em geral, não só da música, de todas as formas de arte, né? Da pintura, da dança, do teatro, do cinema, da literatura, enfim. Mas observando-os atentamente, começamos a captar o belo que nelas existe. E isto porque descobrimos a vida que está manifestada nelas, nessas artes, né? E sentimos então que essa vida é a mesma vida que existe em nós. Começa a surgir aí uma identificação de vida com vida. Como assim? A obra de arte, podemos dizer,
é a expressão da vida daquele que a compôs, do artista, do compositor, né? E ali, quando ele expressa a sua vida, ele permite com que outra vida se identifique com ela, né? Então, em outras palavras, nós sentimos o belo porque nos identificamos com a obra. E aí eu falo aqui obra em geral, pode ser para qualquer tipo de arte, qualquer manifestação artística, né? Então, do ponto de vista da Seichonoye, o belo e o amor são, em essência, o mesmo, né? Pois ambos são manifestações da vida, né? Isso, então, finalmente chegamos na conclusão, né, do que eu estava querendo expor neste primeiro momento. Então, gente, vou até repetir, olha só. O belo e o amor, né? O amor, que é aquele sentimento de eu e o outro somos um, lembra? Eles são, em essência, a mesma coisa. Porque ambos são manifestações da vida. Vida com B maiúsculo. Porque aqui estamos nos referindo à vida de Deus. Afinal de contas, não falamos que todos nós somos vidas de Deus, somos extensão da vida de Deus? Então, a vida de Deus que palpita ali no artista também palpita em mim. E quando ele se expressa por meio da sua arte, ele coloca ali a sua vida e essa vida se identifica comigo, com a minha vida, que também é a vida de Deus, né? E assim captamos o belo e o amor em todos os seres e todas as coisas, quando compreendemos que neles está manifestada a mesma vida que existe em nós. Bom, então, gente, olha só. Quando nós dizemos que amar a Deus é unirmos-nos uno com Deus, né? Então, gente, voltando lá no comecinho dessa fala, quando a gente diz que Deus é amor, a sensação de amor é a sensação de eu e o outro somos um. E aí, partindo então aqui para o livro Para Realizar o Amor e a Oração, lá no capítulo 16, o professor Seicho Taniguchi, ele amplia um pouquinho esse início que eu trouxe aqui a partir do nosso mestre Masaharu Taniguchi. E aí o professor Seicho, ele conta alguns exemplos pessoais da sua experiência com o belo, com a apreciação do belo, das artes em geral. E ele conta que ele viajou muito, né, pelo mundo, fazendo palestras, preleções, enfim. E aí o nosso professor, né, professor Seicho, diz assim: viajando por diversas regiões, vejo as mais variadas paisagens. No passado, né, e quando era estudante, escolhia apenas locais ermos e silenciosos para visitá-los. Apreciava banhar-me em piscinas termais a céu aberto, localizadas no interior de uma montanha. Hoje, isso, né, em 2001, quando esse livro foi escrito, hoje, porém, vou a qualquer local e percebo que em todo lugar existe o belo, né? Antes, o professor Seicho, ele ia para determinados locais à procura de um local belo para poder estar presente ali naquele local, né? E apreciar a beleza e se revigorar, enfim. Depois, o professor Seicho percebeu, então, que em qualquer local existia o belo. E olha por quê. O professor disse: onde há aglomeração de pessoas, observo a beleza natural contida no ser humano. E se os seres humanos estiverem demasiadamente transformados, aniquilando a verdadeira beleza, volto a minha visão para o belo natural, que existe por trás dessas máscaras, né? Então, não uso a palavra natureza somente em relação ao mundo dos objetos inanimados, vegetais, animais, enfim. Vejo também a beleza na natureza do interior do ser humano. Certa feita, uma pessoa me perguntou ao professor Seicho, na plataforma de trem: o senhor gosta mais de frutas ou de doces? E ele respondeu, sem pestanejar: gosto de gente. Disse isso referindo-me à natureza que existe no interior do ser humano. E aí, olha que interessante, né? O professor Seicho,
ele vem trazer então essa visão de beleza, não só na arte, né? Ele tem essa visão de beleza da vida. Por quê? Tudo não é vida de Deus, tudo não é criação de Deus, em tudo está presente a vida de Deus. E essa vida de Deus é a beleza, né? Manifestada aos nossos 5 sentidos. Então, o professor Seychel refinou os seus sentidos e conseguiu perceber esta beleza que está presente em tudo, não só na arte, mas na natureza, mas também no ser humano, nas pessoas, né? Vidas de Deus. E aí o professor dá um exemplo de uma das suas viagens. Ele conta o seguinte, ó. Já viajei para diversas localidades, mas passei a sentir a beleza da natureza apenas há pouco tempo. Relembrando novamente, esse há pouco tempo aqui foi em 2001, né, o período em que este livro foi escrito. E aí o professor disse assim, ó, vejo que essa beleza se transforma a cada dia, pois projetamos fora de nós aquilo que temos na mente. Então nós projetamos no exterior aquilo que está no nosso interior, na nossa mente mais especificamente, né? E ele fala assim, ó, a paisagem irradia alegria quando a observamos com a mente radiante, preenchida de êxtase, gratidão e oração. Caso contrário, qualquer paisagem da natureza nos parece vazia, cinzenta e sem sentido. Por quê? Pode ser que alguém aí esteja pensando assim, poxa vida, mas eu olho para a natureza ou para as pessoas e não consigo ver a beleza. E aí o professor Seychel vem nos dizer exatamente isso. O que acontece nessa situação é que não exista beleza nas coisas, na vida, no outro, no nosso redor. É que a nossa mente, né, o nosso interior não está captando a beleza que está nos sendo colocada, né? E aí, quando nós estamos bem, estamos radiantes, estamos alegres, nós naturalmente nos conectamos com a beleza exterior. E nós conseguimos captar essa beleza, captar esta vida que está palpitando em tudo ao nosso redor, né? E aí o nosso professor Seychel fala assim, passei a sentir finalmente que o belo se encontra na mente da pessoa. Para um jovem apaixonado, tudo parece belo, né? Até mesmo a fumaça do cigarro subindo dentro de um trem lotado parece de fumaça que paira no paraíso. Todos nós já passamos por essa oportunidade, né? Talvez de estar apaixonados e aí neste momento tudo é lindo, maravilhoso, está tudo azul, né? Existia essa expressão antigamente, porque a pessoa está num estado ali de tamanha felicidade por causa do seu romance que tudo está maravilhoso, né? E aí, a natureza revela essa beleza de acordo com o desejo da pessoa. Paulo disse, aquele que tem muitos desejos. E esses desejos englobam alegria, contentamento. E aí, para quem possui mente alegre, a natureza oferece infinitas belezas. Ao contrário, né, para aqueles olhos de quem está desiludido, nada parece belo. Tudo vai ser feio, tudo vai ter algum problema, né? E o problema não está no outro, né? Essa que é a parte interessante de nós prestarmos bastante atenção. Para essa pessoa que está insatisfeita, não existe a beleza das montanhas, dos rios, nem do vasto oceano. Ele não enxerga beleza nenhuma. E não enxerga porque não a vê mesmo, né? Os seus olhos estão cegos para esta beleza. Quando alguém vê, enxerga, né? E a natureza nos oferece infinitas belezas. O professor Seychel dá também um exemplo pessoal, vou contar aqui rapidinho, de certa vez que ele foi fazer uma viagem de carro com a família aí para um determinado local. E ao chegar nesse local, ele estacionou o carro e de repente percebeu que as marchas ali não estavam engatando de forma perfeita. Então, o que aconteceu? O professor tinha parado numa descida, uma região íngreme, e aí ele precisava dar ré. Mas só que a ré não estava engatando. E toda vez que ele tentava engatar a ré, o carro ia para frente.
ele descia mais um pouquinho, até que chegou num ponto de que o carro estava na beira do despenhadeiro, pronto para cair, e o professor falou assim: puxa, agora não dá mais para tentar, por quê? Se eu engatar ré de novo e não for, o carro for para frente, ele vai cair no abismo. E aí ele ficou com a mente atribulada ali, preocupado com isso, sem saber o que fazer, até que de repente ele percebeu que precisava serenar primeiro, né? Então, neste momento, o que ele fez? Fez a meditação Shinsokan, né? Serenou a mente, e depois, com tranquilidade, ele conseguiu então pôr a ré com um breque puxado, freio de mão puxado. Ele conta que acelerou e sentiu que o carro iria para trás. E neste momento, então, ele soltou o freio e realmente conseguiu dar ré. E aí ele, com aquele sentimento de tranquilidade e tal, passado esse aperto, ele conta que a primeira coisa que ele viu foi a beleza do local onde ele estava estacionado, né? Em volta por montanhas, por flores, por folhas ali. E ele diz que enquanto ele estava preocupado com um carro que poderia descer, ele nem tinha prestado atenção no seu entorno, né? Ele estava com a mente voltada para outra coisa, para o fenômeno ali. Então ele não tinha visto a beleza de onde ele estava. E depois, quando ele já não estava mais preocupado com essa situação, ele conseguiu aproveitar o que estava à sua volta, né? E aí ele conclui: não é que a beleza não existia, ela estava ali a todo tempo, né? Ele que não estava conseguindo absorver aquilo que estava em volta dele, aquela vida que estava ali exuberante ao seu entorno, né? Bom, e agora então, vamos aqui para o Cresça Vigorosamente, no capítulo 23, o que é valioso e belo. E aí o professor Seicho ainda, né, ele nos diz o seguinte: por que nos maravilhamos ao contemplar o que é belo? Porque tudo é belo, música ou pintura, enfim, por exemplo, obedece à lei, com ordem e equilíbrio. E esta lei é chamada de nada mais, nada menos do que Deus. Deus se manifesta no mundo concreto, né, o mundo em que nós vivemos, por meio de leis. É justamente porque este mundo é regido por leis que a vida se torna viável, né? É justamente por causa das leis que o nosso planeta, então, gira em perfeição, em volta ali em torno do Sol, em torno de si mesmo, e que os dias e as noites se sucedem, e que existe a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica, e que o mundo consegue ter um contínuo de vida viável, né? Em que as coisas têm uma previsibilidade, uma constância, uma ordem, um equilíbrio. Isso por causa da lei. Essa lei, então, é uma manifestação do amor de Deus, né? Que permite que a vida seja viável. Então, ele nos diz aqui que nós nos maravilhamos ao contemplar o belo justamente porque tudo que é belo, tudo que tem beleza, obedece à lei, né? Então, o professor Seicho fala assim, ó: Deus é invisível assim como a lei também é invisível. Entretanto, podemos ver belos quadros ou paisagens, ouvir belas músicas, onde a lei é respeitada, assim como fenômenos que são manifestações de Deus e que também vão ter a sua beleza. Como são belos o mar e a montanha que contemplamos pela manhã? É porque são manifestações de Deus. Os japoneses sabiam respeitar a presença de Deus na montanha, no rio, no mar, no lago. É comum ver ainda hoje, isso no período em que o livro foi escrito, né, é bom contextualizar, algum templo no sopé da montanha para reverenciar o ser divino que nela ali é representado. E aí o professor Seicho fala assim: os estrangeiros que não compreendem o espírito desse tributo interpretam erroneamente o comportamento dos japoneses como iconolatria, erroneamente. Por quê? O alvo de reverência é a vida, né? É a vida que se encontra na natureza. A natureza sempre esteve presente no cotidiano dos japoneses. Infelizmente, a bela natureza vem sendo destruída gradativamente. Continua atual isso
até nesses momentos que nós vivemos, essa informação continua atual, né? Como se a civilização tivesse como meta a sua dizimação. Na verdade, a civilização é que acabará sendo destruída ao devastar essa natureza, porque Deus está presente na natureza. Tudo que vai contra Deus acaba sendo destruído, né? E aí, então, vamos recapitular alguns pontos aqui para a gente ir amarrando essa trama e chegarmos, enfim, na música, né? Que é o seguinte, nós vimos até então que Deus é amor. Deus se manifesta em tudo, porque tudo é vida de Deus, tudo é criação de Deus. Então, em tudo palpita a vida de Deus, inclusive em mim e em você, em todas as coisas ao nosso redor. Então, Deus se identifica com tudo e com todos. Todos nós somos extensão da vida de Deus, somos uno com essa vida de Deus, né? E essa vida que está em nós, quando é expressa por meio de uma arte, qualquer que seja a arte, ela então é uma expressão da vida com V maiúsculo, a vida de Deus que é colocada ali. E a vida se identifica com a vida, né? A vida do observador se identifica com a vida do Criador. E aí, então, a gente consegue se identificar com a vida que está expressa ali numa obra de arte e, então, apreciar a sua beleza, apreciar a beleza da vida, que é perfeição, que é ordem, que é equilíbrio, porque segue a lei. E aí vimos também que a beleza está aí, gente, ao nosso redor, está presente na vida, está presente no ser humano, na natureza, na arte. Mas muitas vezes essa beleza não é captada, não porque a beleza não está ali, mas porque a nossa mente está atribulada e não está, então, em condições de captar essa beleza que está ao nosso redor, pronta para nos encantar. Então o problema não é na arte, na natureza, no ser humano. É na minha mente que está em conflito, que não conseguiu ainda serenar para perceber a vida que está palpitando ao meu redor. E aí, quando a gente percebe essa vida, a gente então se encanta, a gente percebe a beleza, a gente se identifica, se sente uno com essa vida, né? E aí, quero agora chamar a atenção para um detalhe, porque nós estamos hoje falando sobre a expressão do belo, então, através da música. E a música o que que é? Ela é a arte dos sons e do silêncio. Interessante isso, né? Muitas vezes nós não paramos para pensar, mas a música é a sobreposição, união ali, temporal, né? Dentro de uma lógica temporal, de sons e silêncios, porque se fosse somente sons, seria um contínuo que ficaria embolado e não faria sentido. Então é preciso haver o silêncio entre os momentos de som. E esses sons, então, combinados de forma harmônica, respeitando, né, uma certa ordem, mantendo um equilíbrio, lembram da lei? Isso, então, vai gerar beleza, né? E aí essa beleza que é nada mais, nada menos do que a expressão da vida daquele compositor musical, que expressa ali então a sua vida, que é a vida de Deus, por meio daquela obra, daquela composição. Seja ela instrumental, seja ela com voz cantada, né, que aí a gente chama de canção, que é aquele tipo de música que tem uma melodia e tem uma letra também, né, um texto, um poema ali no meio. E aí gostaria de chamar a atenção para este ponto, porque na Seitianoia nós aprendemos muito bem que a palavra é força criadora, né? E aí, gente, olha só, a força da palavra é o próximo tópico aqui deste capítulo. O professor Seitz faz alguns comentários, olha só. Tome cuidado com o poder da palavra. Use sempre o poder da palavra para melhorar o destino. As pessoas tendem a menosprezar a escolha das palavras porque não conhecem o seu poder. Saiba que um instrumento para mudar o seu destino não está longe de você. Mas está onde, gente? Está nas nossas mãos, né? Que espécie de palavra você usa mais frequentemente? Não adianta, não dá mais, a situação vai mal? Ou nada dá certo? Bom, todas as palavras acabam concretizando-se.
porque possuem força criadora. O poder da palavra, gente, influi em situações tanto pessoais quanto coletivas, no estado físico ou até no resultado escolar, o professor Seide coloca aqui. E aí, quando a gente fala então da arte musical, da música e mais especificamente da canção, é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas canções têm às vezes letras que não vão nos elevar, que não vão nos transmitir a real beleza da vida. Pelo contrário, que vai se apegar ao aspecto transitório, fenomênico, que é volátil, que não tem existência verdadeira, né? E aí, então, se a gente se apega somente a este tipo musical, a gente vai então começar a gravar na nossa mente essas informações. E isso tudo vai para o nosso subconsciente e tudo que é plantado no nosso subconsciente germina. O subconsciente é como um solo vasto, fértil, e toda sementinha que é brotada ali, cedo ou tarde, ela vai brotar, ela vai dar frutos, né? E aí nós precisamos alimentar isso com o quê? Com boas sementes. E boas sementes vêm de boas palavras, palavras positivas, palavras que engrandecem, palavras que vão nos elevar a nossa consciência. E isso pode ser muito bem feito por meio da escolha de boas letras, boas músicas, né, que vão realmente nos engrandecer. E aí coloca aqui uma informação também técnica, né, mas que é bastante interessante de pensarmos, que a música, gente, ela é um fenômeno, né, sonoro ali e que acomete o ser humano no seu todo, de forma global, né? A música afeta o ser humano nos níveis físico, no nível mental, no nível social, no nível emocional, até mesmo no nível espiritual. E aí, tanto que hoje em dia nós temos a musicoterapia por causa disso, porque percebemos que a música afeta o ser humano e pode atuar inclusive no nível terapêutico, curativo, de reabilitação, enfim. E aí, o nosso cérebro, podemos dizer assim, ele é extremamente musical, ele é propenso ao processamento musical. Toda vez que nós escutamos uma música, qualquer que ela seja, o nosso cérebro acende inteiro. Parece um foguetório que está acendendo várias partes ali ao mesmo tempo, de todas as regiões do cérebro, né? E aí, quando isso acontece, vários, vários comportamentos, vários hormônios são secretados, várias funções são ativadas, sinapses, né, conexões cerebrais acontecem, é uma festa no final das contas. E aí, então, o ser humano que tem essa propensão ao processamento musical pode utilizar isso ao seu favor, né? De forma construtiva. E aí eu estou falando não só no momento da palavra, das músicas com texto, estou falando da música em geral. Tanto as instrumentais também têm este poder de nos ativar o cérebro, e não só a parte cerebral, mas o nosso ser como um todo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quem aí nunca passou pela experiência de ouvir uma música e de repente viajar no tempo, né? Lembrar de uma pessoa, de um local, de um momento. Por quê? A música tem esse poder, né, de resgatar memórias. Quem também nunca passou pela oportunidade de ouvir uma música no rádio, descompromissadamente, sem querer, nem estava ali prestando atenção e de repente ouve uma determinada música e se emociona. Às vezes até chora, sente arrepio, né, calafrios, aquela coisa toda, porque a música está mexendo ali com os hormônios da pessoa, no nível físico, no nível emocional. E aí, gente, todo este poder da música, né, toda essa beleza da música, vem porque a música, então, como arte, né, como obra de arte, ela expressa em si, na sua melodia, na sua harmonia, nos seus ritmos, na sua letra, a vida, né? A vida de quê? De quem? A vida de Deus, né? Que está ali presente naquele compositor e que no seu trabalho ali de composição expressa isso. E a minha vida, que também é a vida de Deus, se identifica com esta vida expressa ali naquela arte, conecta-se, né? E aí então vem a beleza.
Somente a vida pode reconhecer a vida, né? Somente a vida conhece a vida. E aí, o mestre Masaharu Taniguchi, ele sempre coloca em alguns... Eu já vi em vários livros ele colocando algumas frases de pensadores, e tem uma que ele já citou algumas vezes, do Oscar Wilde, que diz: a vida imita a arte. Né? Vejam bem, o que isso significa, né? A vida imita a arte. A arte, como nós vimos falando até o momento, ela é a expressão do quê? Da vida, né? A verdadeira arte é a expressão da vida de Deus, da perfeição. E aí, então, a vida imita a arte porque a arte, como expressão da vida, é uma espécie de modelo, de exemplo. E nós, quando nos identificamos com esse modelo, tendemos a fazê-lo, a repeti-lo, a ser igual a este modelo de vida, né? E aí, mais uma vez, então, o cuidado que nós devemos ter com a escolha das músicas, das artes que a gente vivencia, né? Por quê? A vida imita a arte, né? A vida se identifica com a vida. Mas se uma arte determinada ali não está expressando a vida, está presa ao fenômeno, ao temporário, à ilusão, e nós buscamos isso, nós vamos levar isso lá para a nossa mente, para o nosso inconsciente, né? Uma informação também interessante de colocar é que o nosso subconsciente, ele pode ser alimentado principalmente de duas formas, né? Uma delas é pela repetição e a outra é pela emoção. É assim que as informações vão parar lá de forma mais fácil e direta. Repetindo, 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 até que uma hora aquilo sai do consciente e afunda, né? Cai ali no subconsciente. Ou então, quando a gente tem uma experiência extremamente emotiva, com forte carga emocional, e aquilo vai, de uma vez, fura todas as barreiras ali, e aquele acontecimento vai direto para o inconsciente nosso. Então, a música tem esse poder, gente. A música, ela tem o poder de nos emocionar. E isso também é cerebral. Estive falando agora há pouco sobre isso, porque quando nós ouvimos música, quando nós fazemos também, mas quando nós ouvimos, uma das áreas ativadas no nosso cérebro se chama sistema límbico. E esse sistema límbico é uma das partes responsáveis pelo processamento emocional. Logo, por isso que nós nos emocionamos, que nós podemos sentir tristeza, alegria, ou melancolia, ou, enfim, qualquer estado emocional que possa se imaginar é devido a isso, a esse ativamento dessa região no nosso cérebro chamado sistema límbico. Assim como a música muitas vezes vai nos facilitar reter memórias, porque quando a gente está ouvindo alguma música, passando por uma experiência musical, é ativada uma região do nosso cérebro que se chama hipocampo. E o hipocampo é uma das regiões que está relacionada com a memória, né? E aí, se a gente está vivenciando uma experiência, tem uma música de fundo ali, tem alguém tocando uma música, tem um CD sendo tocado, o que acontece? Vai casar as informações, né? Aquela música ali que está ativando a região da memória vai ser associada com aquele evento, com aquela pessoa e pronto. Vai direto para o inconsciente, para o subconsciente, e aí toda vez que por acaso eu ouvir essa memória, vai me vir à mente aquela situação, aquela pessoa, aquele momento, enfim. É assim que a mágica acontece, né, da música no nosso cérebro. E assim, gente, então vamos encaminhando aqui para os finalmentes, né? A música é uma arte, né? Uma das formas de arte. E aí a arte, então, como expressão do belo, ela vem neste sentido, então, de transmitir a vida. E aí é por isso que eu coloco que, então, a diferença entre a arte que consegue realmente transmitir o belo, que é porque ela realmente transmite a vida. E a vida, eu falo vida de Deus, que é perfeição plena e absoluta, né? Sem erros. E uma outra coisinha que é interessante falar, antes de finalizar, gente, é que a música, ela é do ser humano, né? É um fenômeno do ser humano, do homem. E o ser humano, ele é altamente preparado, capacitado para produzir música desde sempre, né? Tive a oportunidade de falar isso em um outro vídeo, há um tempinho atrás aí,
mas vou recobrar aqui alguns momentos dessa fala que vão fazer sentido neste tema de hoje também. Mas a música está presente na história do homem desde os tempos mais remotos e em todas as culturas que se possa imaginar. Não existe nenhuma cultura humana que nunca teve uma manifestação musical, né? E uma das provas disso é que foi encontrado aí numa região lá da Bavária, na Alemanha, uma flauta feita de osso de abutre, cuja catalogação de carbonos lá e tal, deu uma estimativa de aproximadamente 40 mil anos atrás. É muito tempo. E nesse tempo já se fazia música, então, de forma refinada, com instrumento melódico, né? Aí, nas pinturas rupestres, a gente vê também desenhos onde se pode perceber a presença de tambores ali, de movimentação que dá a ideia de dança. Então a música estava presente também. Isso, gente, para dizer que a música é nossa. A música é uma das habilidades do ser humano. Todo ser humano é capaz de produzir música, porque até então estivemos falando sobre apreciação, né? Sobre o contemplar a arte musical. Mas aí eu quero colocar também que não só podemos contemplar, apreciar, mas podemos fazer. Podemos produzir a arte musical e apreciar este belo, então, da música de um outro lado, do lado do compositor, né? Daquele que é capaz de manipular ali os sons, os ritmos, as melodias, as harmonias, e então com isso tudo amalgamar ali e construir uma obra de arte, construir uma canção, construir uma melodia que seja, construir ali algo que seja representação, manifestação da vida. Vida de quem? Vida de Deus, né? Da vida de Deus que vai ser expressa ali por meio da música. E assim, gente, então, finalizando, gostaria então de colocar que a expressão do belo através da música nada mais é do que isso, gente, a expressão da vida, a expressão da vida de Deus, que está presente em mim, está presente em você, está presente em todos os seres ao nosso redor, na natureza, e está presente também na arte. Está presente também na música, está presente na dança, no teatro, na literatura. Por quê? Quando o artista ali se coloca, ele está, na verdade, transmitindo a sua vida, que é a vida de Deus, naquele meio. E aí, como a vida se identifica com a vida, o amor, né, que é aquela unidade entre eu e o outro, ele vem e ele faz essa conexão, essa ponte, e faz então com que eu me maravilhe, me encante, consiga contemplar aquela vida que está sendo expressa ali por meio do, no caso da música, dos sons e dos silêncios, né? De forma harmônica, equilibrada, com ordem, seguindo a lei, e assim então manifestando a vida de Deus, né? Bom, gente, era isso que eu tinha então para falar para vocês. Agradeço novamente a cada um que está aí do outro lado da telinha, que acompanhou este momento. Muito obrigado, Superintendência das Atividades dos Educadores. Muito obrigado. Olá novamente, muito obrigado, muito obrigado. Bom, agora chegou o momento de fazermos a nossa prática. E a prática do dia de hoje vai ser a prática recitativa Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Bom, uma explicação rápida antes de entrarmos neste momento. Na Seitonoye nós temos diversas práticas, entre elas as práticas contemplativas, né, como o nome indica, são práticas que nos fazem contemplar, né? E entre elas temos, por exemplo, a meditação Shinsokan, é a principal da Seitonoye, onde nós contemplamos o Deus do nosso interior. E aí, temos também as práticas recitativas. Também, como o nome já diz, é uma prática em que a gente faz a recitação, né? A recitação de palavras.
E aí, por quê? Qual que é o intuito disso? Qual é o objetivo de ficar repetindo palavras? Pode alguém estar pensando por aí, né? Vamos lá, olha só. O mestre nos ensina o seguinte. A Seitonoye, né, afirma que o mundo absoluto de Deus é o quê? É a realidade verdadeira, é perfeição, é harmonia. Este é o mundo de Deus. Esta é a imagem verdadeira, como a gente costuma dizer na Seitonoye. Se essa perfeição não surge na realidade presente, né, no nosso mundo fenomênico, isso deve-se ao fato de não estarem purificados nossos 3 karmas relativos ao corpo, à boca e ao pensamento, né? Ou seja, aos nossos atos, às nossas palavras e ao nosso pensar. Então, seria o mesmo que não obter uma bela imagem fotográfica, embora se tenha uma maravilhosa paisagem, né? Fazendo uma ponte aqui com o que nós falamos há pouco sobre o belo. A beleza está presente em toda parte, porque em tudo está presente a vida de Deus. Mas se nós não captamos a beleza, o problema não está no outro, na natureza, no nosso entorno. É uma questão interna, né, que precisa ser resolvida, ser trabalhada para que a gente possa desbloquear a nossa visão e assim contemplarmos de fato a beleza que está presente ao nosso redor. E essa prática vem nesse intuito, nesse sentido, então. Então, para manifestar no mundo fenomênico a imagem perfeita do verdadeiro mundo criado por Deus, que é perfeição, que é harmonia, é necessário purificar estes 3 karmas, né, do falar, do pensar e do agir. Também é válido ressaltar, né, na Seitonoye nós temos declarações iluminadoras. E a 5ª declaração diz o seguinte: acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra, né? Como também disse agora há pouco, o poder da palavra que a gente pode e deve usar ao nosso favor, inclusive nas letras das canções que a gente escolhe, ele está presente nas recitações, que é o que nós vamos fazer agorinha. Então, em cada um de nós existe a verdadeira imagem perfeita e harmoniosa de Filho de Deus. E para exteriorizar essa imagem maravilhosa e perfeita que cada um já possui, basta usar o poder da palavra. A voz que clama pela verdade é a voz que procura o caminho de Deus e é o anseio do harmonioso e perfeito Espírito que já está em nós, que já habita no interior de cada um. Ao recitar repetidamente as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, não é o eu carnal quem as pronuncia, e sim o eu divino, que é a harmonia e perfeição, o qual é a essência, isto é, a origem das origens, né? Bom, o meio de se iluminar através dessa tríplice purificação, corpo, boca, pensamento, é a seguinte. O corpo, que seria o equivalente ao agir, né? Para purificar o corpo, então, nós lemos escrituras, ou então oferecemos trabalho físico, também a prática da purificação da mente vem neste sentido. Para a purificação da boca, do falar, né, nós precisamos purificar as palavras faladas. E dentre essas práticas, né, existe, em primeiro lugar, a leitura em voz alta de sutras, de cantos, e há também as práticas recitativas. Por último, né, a purificação do pensamento, que pode ser feita por práticas, por exemplo, como a meditação Shinsokan. E, enfim, vamos agora começar a prática. Quero somente fazer um comentário rapidinho sobre a pronúncia dos termos, né? Nós vamos falar, durante a recitação, as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E não vamos colocar um E entre imagem verdadeira e perfeição, porque senão na velocidade da pronúncia pode acabar soando harmonia e imperfeição. E a gente não quer isso, né? Nós queremos imagem verdadeira, harmonia, perfeição, ok? Bom, gente, então vamos agora, por gentileza, aí, cada um no seu lar, assumir a posição de oração. Nós vamos colocar as mãos assim justapostas em frente ao nosso rosto, polegares na altura do nariz, fechar os olhos,
acompanhar mentalmente a condução e, durante a prática recitativa, pronunciar em voz alta, junto comigo, as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, mentalizando a manifestação da imagem verdadeira da pessoa que você deseja neste momento. Você vai trazer a imagem da pessoa na sua mente e mentalizar a sua imagem verdadeira de harmonia e perfeição, tá bom? Vamos lá então. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras do condutor. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, visualizando a perfeição da pessoa que encontra-se em nossa mente neste momento. No mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia e perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira de nós próprios ou da pessoa a quem estamos dedicando esta oração, visualizando o rosto saudável e sorridente, perfeito e harmonioso. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo, no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado e assim terminamos a prática recitativa. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história.
Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.